Fala aí, ô putada. Já tava até com saudade de sentar aqui e ficar falando coisas. Aí voltamos. Voltamos e para falar de um assunto muito pertinente nos dias de hoje, principalmente com essa porra dessa buçanga dessa internet que você usa para ficar me vendo aí, diga-se de passagem. Que a questão é, ficção não se debate, cara. Ficção não se debate. Ou, para usar uma palavra mais ardida, com doido não se conversa. O Freud, ele tem uma fala muito interessante que, infelizmente, eu não anotei a referência de biográfica. Mas, salvo engano, é do livro O Futuro de uma Ilusão. Se eu não estou enganado, é desse livro aí. Que ele diz o seguinte: ficção não se debate. Ele dá um exemplo interessante. Ele diz assim, que se um cientista, um geólogo, pega e fala assim, ó, o núcleo da Terra é feito de níquel. É níquel, porque eu fiz os estudos, fiz lá e tal, e o níquel é isso, o níquel é aquilo, e tem esses indícios. Os outros cientistas, né, vai pegar e vai debater, fala assim, não, mas níquel? Mas por que níquel? Aí vê lá, né, os estudos e tal, esse debate, não, olha, os indícios de que seja de níquel são pequenos, porque o níquel isso, aguenta tanta pressão, enfim, discussões a respeito de geologia, de mineral e tudo. Ainda que seja uma hipótese improvável, mas se tiver um indício ou outro, sendo improvável ou não, é discutido, né? Você pode refutar, não, ó, não é níquel não, por conta disso, daquilo. Ou você pode falar, não, realmente, ó, apesar dos indícios serem pequenos, mas isso aqui demonstra, tem a discussão ali a respeito desse assunto. Agora, se um filho da puta me vira, isso é o Freud falando, não sou eu não. Se um filho da puta me vira e fala assim, olha, o núcleo da Terra é feito de marmelada, é marmelada. Isso não se debate, isso não se discute, né? Igual o Freud diz lá, a marmelada, para começar, é um produto cultural humano, é uma receita que não existe na natureza. E segundo, o marmelo é um fruto. Como é que o núcleo da Terra vai ser feito de marmelada? Isso não se debate, não se discute. Nenhum geólogo, nenhum estudioso aí das camadas dos mantos terrestres vai sentar com o cara para falar, olha, não é de marmelo, não é marmelada não, no núcleo da Terra não é marmelada, eu vou provar para você que não é. Não se debate ficção. Isso Freud falando há 100 anos, hein? Porque o livro deve ser da década de 20 ou início da década de 30, se for o futuro de uma ilusão, que eu acho que é. Não se debate. Ficção não se debate. E o que eu vejo que hoje em dia, a única coisa que se faz é debater ficção. Debater ficção. Nem vou entrar no mérito do aspecto científico, das ciências naturais da coisa, porque, né, terra plana, alma, perispírito, as pessoas vão debater. Eu me lembro que tinha aquele movimento lá do ceticismo, lá para início dos anos, meados dos anos 2000 até meados dos anos 2010 ali. Tinha esse movimento forte aqui, que inclusive o Birajara, doutor Ubirajara, que foi um dos criadores da farsa do ET de Varginha, que eu já falei, não foi criador dolosamente, não, tá? Não é que ele falou mentira para enganar os outros, não. Ele foi enganado também, né? Ele ele não fez por dolo, ele não teve dolo de enganar ninguém, dolo de criar uma história fantasiosa, não. Ele participou da criação ali ingenuamente, né? Assim, ele queria acreditar, né? E acreditou. E foi seduzido por esse grupo. Eu me lembro, eles ficavam lá rebatendo foto truncada, debatendo alma, debatendo aquela questão dos livros do Chico Xavier, que falava lá, psicografado, né? Que tinha aquele negócio que eu esqueci o nome, que até outro dia um colega, eu acho que foi o psiquiatra da Deep Tube, falou a respeito do Jung,
que o Jung tem um texto falando sobre um capítulo do Zaratustra, que parece um livro antigo, e que aí aquela história que fica guardada na memória, a pessoa esquece e depois representa, né? Enfim, não se debate ficção, sabe por quê? Porque não adianta. Não adianta. Se o cara for espírita, você pode provar por A mais B que aquele texto, se não plagiado, é fruto de uma memória esquecida que a pessoa tinha, se não plagiado, né? Você pode provar por A mais B. Pega um livro, pega a tal carta, tal sei lá o que do espírito que entrou na pessoa e mostra para a pessoa que é a mesma coisa, que a pessoa não vai adiantar. Eu vi esses dias que aquele canal lá, Fábrica de Nobres, que é um rapaz novo, e infelizmente a gente é novo, a gente é burro, né? A gente é novo, a gente é burro. Tem semanas que ele tá debatendo aí com um canal que chama Inteligência, sei lá, por causa de um vídeo. O Fábrica de Nobres fez um vídeo falando sobre a ida dos Estados Unidos lá na Lua. Aí esse Inteligência aí fez um vídeo rebatendo que o homem nunca foi para a Lua. E aí o cara tá batendo de frente, cara. Um tá falando fatos, o outro tá falando ficção. Nunca que um debate de fatos vai conseguir derrubar um debate de ficção. Não se debate ficção porque não se chega a lugar nenhum. Não é a intenção de quem está na ficção ver ou pegar a realidade. Não é. Ele quer ficar na ficção. Eu estou dando esses exemplos da ciência natural porque na ciência natural fica muito evidente, cara. Muito evidente. Terra plana, cara. Terra plana. Vai ver lá, aqueles gregos, até esqueci o nome dos gregos lá, os caras calcularam a distância da sombra, não sei o que. Naquela época, os caras conseguiram calcular o diâmetro do planeta Terra. Naquela época, como que os caras fez conta? Fez conta na areia? Será que eles fizeram conta com um pauzinho na areia? E vem hoje, em pleno século XXI, o cara vem falar de terra plana, mano. Isso não se debate, cara. Isso não se debate. Tem um documentário da Terra plana que eu fiquei sabendo por conta de um vídeo dos Irmãos Piologo, deve ter uns 5, 6 anos esse vídeo, que o próprio cara fala lá, ainda que fosse provado que a Terra não é plana, eu continuaria acreditando. Ainda que fosse provado, cara, pega o avião e vai lá no limite da Terra plana lá e filma pra nós. Pega o avião, não tem mistério nenhum. Pega o avião e voa reto, ó, até chegar no final, filma, acabou, pronto, tá resolvido, a Terra é plana. Isso não se debate. Eu tô dando exemplo de ciência natural, igual de Terra plana, por exemplo, porque fica muito evidente, fica muito óbvio. Não vou nem entrar no aspecto de alma, de espírito, para não deixar o pessoal dodóizinho aí, né? O pessoal acredita nessas coisas, fica dodói de ouvir, né? Eu vou falar só dessas questões aí. Porque eu quero julgar para outro campo, que é o campo das ciências humanas. Ficção não se discute, não se debate. Eu tenho tido contato com algumas coisas que eu não tenho normalmente, em razão dos vídeos lá do NVP Cultural. Eu tenho feito algumas participações aí, inclusive, provavelmente faremos mais, provavelmente. E ali, cara, ali é o exemplo claro de que ficção não se debate, cara. Ficção não se debate. Se você quer conversar alguma posição humana, porque essa discussão das pessoas das ciências humanas nada mais diz do que moral. As pessoas querem uma postura de vida, uma postura de como viver, uma postura de como encarar a vida. No fundo, a base é isso, né? O fundo, no fundo, essa é a questão que o pessoal quer. Como viver, como se portar, o que é certo, o que é errado. É isso que ciências humanas debate aí. No fundo, é isso. Beleza.
Se o cara já chega com assunto de direita e esquerda, de comunismo, capitalismo, ficção não se debate, cara. O cara tá vivendo no mundo da lua, você não tem como debater com a pessoa. Não adianta, você pode sentar e provar por A mais B que a coisa é muito mais simples. Tem os que fazem a história e tem os que sofrem a história politicamente. E nós que estamos aqui, você aí, eu aqui, nós sofremos a história. Nós não fazemos a história, não. Nós sofremos. O cara que é político, o presidente Trump, o presidente Biden, o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, o senador Cleitinho, vocês acham que esses caras fazem a história? Vocês acham isso, cara? Vocês acham que se votar no Cleitinho, se votar no Bolsonaro, se votar no Lula, vai mudar alguma coisa? Os caras acham que vai. Eles não percebem que esse povo sofre a história, eles não perceberam qual que é o papel do Estado na gerência do status quo que a gente vive. Eu nem vou entrar no mérito que tem gente que acredita que se o Trump ganhar, ou que se o Biden ganhar, ou que se a puta que pariu da cu da véia ganhar lá nos Estados Unidos, lá em cima, vai ter mudança para nós. Aí os mais inteligentinhos falam, não, a política cambial vai mudar. Não sei o que vai mudar. Vai mudar, se mudar, porque os poderes que estão de fundo, que estão por trás, aí, os poderes, eu não estou falando de Illuminati, nem de reptiliano, não. Eu estou falando o poder, o que dá a legitimidade ao Estado. Vocês acham que é o Estado por si só? É a polícia por si só? Não é. Se mudar, não vai ser o Trump, ou o Biden, ou a Kamala, ou sei lá quem que vai mudar, não. Eles são meros representantes, meras marionetes, mero símbolo. Não muda absolutamente nada, nada, nada. Então, vocês vejam, se você for debater por esse âmbito, não tem debate, cara. Não tem debate. É eu quero acreditar. É isso. Eu quero acreditar. E foda-se. É tipo ET de Varginha. Você pode mostrar as maiores loucuras que tem nessa história, sendo que a maior delas é um ET sem disco voador. Nunca se viu na história da humanidade um trem desse. O ET que aparece sem ter disco voador ter vindo. O ET caiu dos céus, né? Que as pessoas, cara, não vão querer. As pessoas não querem desconstruir ou construir uma visão, um entendimento, um diálogo. Elas querem pura e simplesmente ser, que as outros concordem com elas. Elas querem buscar da realidade coisas que corroboram aquele sentimento que ela tem. Pura e simplesmente isso. Por isso que não se debate com ficção, cara. Não se debate, não se debate. É a mesma coisa que você ir lá no CAPS, uma hora dessa, e falar com o cara, deixa eu te falar um negócio, habitante do CAPS, você não é astronauta, você não é agente da ABIN, não, cara. Você não é psicólogo, ô fulano, você nunca estudou, você nunca fez nada. Você tá aqui no CAPS, aqui fazendo pano, cara. Não adianta, você vai ficar 2 horas ali sentado e não vai sair para lugar nenhum. É a mesma coisa que conversar com um maluco, com um doido. Com um louco não se debate, nem com quem vive um mundo ficcional aí. A pessoa está tão desconectada da realidade que ela vê importância no Trump e não vê importância no que ela come. Ela não se preocupa com o que está comendo, não se preocupa com o que está dormindo, não se preocupa se está fazendo exercício ou não. Coisas que estão aqui ao alcance da mão dela, ela não se preocupa não. Ela vai se preocupar com esses esquerda, direita, comunismo. Cara, não tem como você conversar com alguém que acredita
em comunismo. É a mesma coisa alguém que acredita em igreja, cara. Você vai lá falar para a pessoa, cara, essa é uma visão infantiloide que você tem da realidade aí, herdada da época e como você foi criado, a sua relação com a figura paterna, a figura materna. Isso aí é uma visão infantiloide da realidade que você não superou, não por culpa sua, mas por culpa do incentivo da sua criação. Não adianta, cara. Não adianta. A pessoa vai continuar acreditando e você que vai fazer papel de doido. Porque, na verdade, você vai fazer papel de bobo, porque você está debatendo ficção. E ficção não se debate. Geólogo que vai discutir se o núcleo da Terra é feito de níquel, se é feito de cobre, que metal que é, qual que é a pressão, não sei o quê. Não vai discutir, ou não deveria discutir, com um cara que diz que o núcleo da Terra é feito de marmelada. Não se pode ouvir essa pessoa que está falando que é marmelada. Não se pode dar lugar de fala para essa pessoa. Essa pessoa tinha que merecer um cacete para aprender a ser gente e ir pro CAPS, fazer pano e não encher o saco, não amolar quem sabe das coisas. Nas ciências humanas é uma desgraça isso aí, cara. Quem é da área jurídica, por exemplo, sabe. Qualquer assunto jurídico que já nem é tão profundo assim, né? Que é rasinho, é um pirizinho de profundidade. Mas bem ou mal, a pessoa tá lá, passou 5 anos na faculdade, estudou, leu os livros, passou na prova do AB, passou em concurso, seja lá o que for, estuda, conhece, trabalha na área. Qualquer garçom de botequim de 5ª categoria vai dar pitaco no que está acontecendo, o que não é, o que não é, falando que o núcleo da Terra é marmelada. E esse vira o assunto. Os assuntos tem que ficar com quem entende, mano. Quem entende. Exemplo aí, ó, por exemplo, eu sempre falo isso. Vai construir um prédio, cara, Tem lá o cálculo estrutural do prédio. Alguém dá pitaco no cálculo estrutural que o engenheiro faz? Não dá pitaco. Por que não dá pitaco? Porque ali demanda uma linguagem técnica, matemática, física, que não é de acesso a qualquer um. Só quem estudou ali é que tem. Nas ciências humanas é a mesma coisa, só que qual que é a diferença? Como é linguagem, fala, escuta, leitura e escrita, qualquer semi-analfabeto que sabe ouvir e que sabe falar se mete a dar pitaco nas coisas sem ter a menor noção do que está falando, nem sabe o que é, e dá pitaco e fala. E esses pitacos e fala que esses retardados dizem aí, o que eu estou querendo dizer? Não tem que ser rebatido, eles não podem nem participar do debate, eles têm que ser excluídos, têm que ser ignorados. O que esse Fábrica de Nobres está fazendo com esse canalzinho lá é a maior burrada que aquele menino está fazendo. É um menino novo, oh meu Deus do céu. É a maior burrada, porque o cara está lá no buraco, no sujeira, no lodo da ignorância, no lodo do idiota. E lá que é o lugar dele, é lá, fazendo videozinho, falando que o Stanley Kubrick é que fez a filmagem, que a lua, que a bandeira dos Estados Unidos tá tremulando e não podia, ele tem que ficar ali, ó, lá embaixo, lá. Terra plana, isso mesmo, ele fica lá embaixo. Na época da Grécia, por exemplo, enquanto os homens livres e inteligentes e pensadores estavam calculando o diâmetro da Terra naquela época, quem acreditava em terra plana, que a Terra está parada, a Terra gira, nós está tudo parado, era escravo. Estava carregando no lombo, o peso para os outros fazer os cálculos e tudo. Então o lugar desse pessoal é lá embaixo, lá no buraco, escuro, lá, entendeu? É lá, não é aqui. Quando você chama esse pessoal para o debate, você está puxando eles lá do buraco, trazendo para o seu nível. E não adianta, você nunca vai convencer, nunca vai explicar ninguém, porque um está lidando com fatos. Fato, concreto, beleza. O outro está lidando com ficção, com mongoloidices da cabeça dele.
Vou dar um exemplo no campo do direito penal. É muito, muito, muito tranquilo. Ai, perco até o fôlego, de tanta raiva que eu fico. Para quem é do direito aí, especificamente do direito penal, sabe que se você não precisa ser filósofo para isso não, tá? Não precisa ser filósofo. Sabe que é impossível, logicamente, na lógica, nos conceitos, você dizer que existe tentativa em dolo eventual. É impossível. Não tem como ter tentativa em dolo eventual. Não existe. É impossível. É a mesma coisa que você falar que tem crime culposo tentado. Não existe. A lógica do dolo, no caso do dolo eventual, né? A lógica de agir sem se importar que o resultado aconteça no seguinte sentido: eu prevejo que o resultado vai acontecer e eu penso, se acontecer, tanto melhor. E se não acontecer, se acontecer, foda-se. Aquela historinha que o professor ensina, né? Qual que é a diferença do dolo eventual para a culpa inconsciente? No dolo eventual, a pessoa pensa, pode acontecer, e se acontecer, foda-se, tanto melhor. Na culpa consciente, pode acontecer, mas eu sei que não vai acontecer. Então eu faço, que não vai acontecer. Ou seja, no dolo eventual foda-se. E na culpa consciente fudeu. Oi? Você fala, fudeu, aconteceu. O dolo eventual não tem como ser tentado. Você não tenta não se importar ou não com o resultado. Não existe. A tentativa pressupõe um querer direto que não acontece por circunstâncias alheias à sua vontade. É impossível. É impossível. Impossível. Juridicamente, conceitualmente, logicamente, não precisa ser filósofo nem gênio para isso, não. Precisa só conhecer o que é dolo, o que é culpa, né? Como é que o conceito analítico de crime, como é que o crime se consome e tudo mais. Precisa saber isso. Básico, tranquilo. Mas precisa saber isso, né? Lógico, causa um problema algumas vezes? Causa um problema, sim. Porque muitas vezes há certas injustiças aí, né? Pessoas morrem, acontece muita desgraça, e se for considerado culpa, a pena é menor. Problemas aí, questões aí para o legislador resolver, né? Questão de pena, né? Por que não cria-se a figura da culpa grave, igual em alguns países tem, né? A culpa grave, que aí a pena é igual a do dolo, enfim. São questões outras, tá vendo? Isso é um debate. Isso é a conversa de quem entende. Isso é o debate real, né? Trouxe até uma solução. Cria-se a culpa grave. Tá resolvido. Isso é conversa. Cada um tem a sua ideia sobre o assunto, depois de ter estudado, depois de ter trabalhado, depois de conhecer. Isso é o debate. Aí vem o mongoloide, semi-analfabeto, retardado, o songó, o que nunca leu um livro na vida, que não sabe por onde começa, por onde termina, um iletrado, um analfabeto, que o lugar dele está lá, não estou xingando os analfabetos, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a pessoa não saber e querer se intrometer naquilo que não sabe. É isso que eu estou falando, tá? Não é... Cada um no seu lugar, é isso que eu estou falando, cada um no seu lugar, cada um no seu lugar. Aí vem um retardado desse e vai falar, mas o fulano matou, por isso que o Brasil não vai para frente, tem que ser assim, tem que ser assado, é isso, é aquilo. Eu estou dando esse exemplo de direito penal porque o direito penal é mais fácil, mas isso acontece no direito eleitoral, isso acontece nas questões de corrupção, igual naquela época como é que chamava aquilo? Da Lava Jato, né? A Lava Jato, que serviu, para os Estados Unidos serviu que foi uma beleza, Que beleza, né? Destruiu as empresas brasileiras, tudo. Viva a honestidade, né? Não vou entrar nesse mérito, isso é um assunto para outros 500. Mas a questão não se debate ficção. Não adianta pegar um cara que é da área do direito, que
que trabalha, que estudou, que conhece, que sabe os conceitos, e querer vir debater com o cara que não sabe nem por onde começa, nem onde termina. O cara que nem jornal lê, o cara que não sabe de nada. Eu falei aquele dia, né? Eu vou botar o garçom para falar lá. O que você acha aí, garçom? É lógico que tem tentativa, porque ele foi lá e fez, e não sei o que, quase matou. São várias famílias, o Estado precisa disso e daquilo. Não tem debate, cara. Não tem debate. Não existe debater ficção, não existe debater com quem não sabe, não existe debate com gente doida, com gente louca, e a maioria estamos vivendo o mundo da loucura aí. Né? Eu vejo no público do Hernani, que onde eu estou tendo mais contato agora, que eu fico vendo. Meu Deus, pare o mundo, mano. Pare o mundo. Socorro. Pessoas falando de coisas que não sabe e debatendo coisas vazias. Outro dia nós estávamos conversando e a gente estava chegando nessas conclusões aí, né? Que debate-se conceitos, cara. Debate-se conceitos, sem saber o que o conceito está querendo dizer. Então, uma questão muito interessante, né? Civilização e cultura. Tá aí no Mal-Estar da Civilização. O Freud fala muito disso. O livro é sobre isso, né? É um livro, enfim, nós vamos falar desse livro muito ainda. Mas cultura e civilização. Aí você vai ver pro Nietzsche, né? Cultura e civilização. Pro Freud, cultura e civilização. Aí as pessoas debatem sem nem... O que ele quer dizer com cultura? O que quer dizer com civilização? O que significa isso? As pessoas vão lá no dicionário e falam, não, aquele Nietzsche lá tá falando bosta aqui, ó. Civilização é isso. Não, aquele Freud, que cultura? Cara, para. Não se debate ficção, mano. Você tem que saber os conceitos que você está lidando, o que essas palavras significam, né? Igual o tão falado comunismo que o pessoal inventou aí, que até hoje existe isso, cara. É coisa de 60 anos que o povo tá falando de comunismo. O que é isso, comunismo, que você combate, que você é contra, que está tomando o Estado, cara? Não se debate ficção. Temos que limar essas pessoas da ficção, essas que debatam lá no fundo do poço, lá na escuridão, lá embaixo, mano. Não puxa esse pessoal para debater no seu nível, não, porque além de tudo você vai sempre perder. Tem uma historinha que eles falam aí, né, do pombo enxadrista, né? Você vai botar o pombo para jogar xadrez, o pombo simplesmente bate as asas lá, joga as peças tudo fora e você vai ficar assim, ó. Aliás, encerro esse vídeo com essa belíssima imagem, cara. Essa belíssima imagem ficou realmente uma imagem muito representativa do que eu quero dizer. Que é o seguinte, cara. Se você vai jogar xadrez, você tem que jogar xadrez com quem sabe jogar. Não adianta você colocar o pombo para jogar com você, porque ele vai jogar as peças tudo para lá, vai bater para cá, vai bater para lá, e você vai sempre perder. Porque ele tá fora da regra da realidade, ele tá na ficção dele lá, não adianta. E eu, assim, eu já novo eu já tinha essa noção, né? Mas depois de velho, eu tenho certeza absoluta, cara. Isso é certeza absoluta. Fale sozinho, mas não debata com ficção, não debata com gente louca, não dê palma pra gente doida. Tem que ser ignorada, tem que ficar lá no buraco deles, lá embaixo, lá, ó, conversando bosta com um monte de gente lixo aí, cara. O lugar deles é lá, ó. O lugar deles é lá. Eles que criem as suas ideias sozinhos. Que fiquem debatendo por lá, cara. E por fim, né, uma galerinha politizada aí, né, que fica falando, ai, vai lá isentão, é isso mesmo. Deixa eu te falar um negócio, ô retardado. O que você acha que essas postagens, vídeo que você faz e comentário que você põe e lá no dia da eleição bater o piririri, você acha que isso está mudando o que no mundo, cara? Quem que se interessa com a sua opinião, cara? O que vai mudar na regra das coisas, da existência do mundo? Essa bosta de opiniãozinha sua que você fala aí, que você não é o isentão, o que tá mudando na vida, cara? O que
que mudou na sua vida, na vida de alguém aí, cara? Não muda bosta nenhuma. Muda que você fica perdendo tempo, achando que tá participando de um grande negócio. Você é um guerreiro participando do grande embate que só existe na sua cabeça aí, cara. Igual eu falei aí, o cara não preocupa nem com o que tá tomando, mano. Não preocupa com o que come. O cara não preocupa com o corpo dele, não toma um banho, não faz um exercício. Fica só falando bosta o dia inteiro, cara. E acha que é o grande herói, guerreiro das mudanças do mundo, sendo que não cuida nem da própria vida, cara. Não corta uma unha, não estuda bosta nenhuma, fica vendo vídeo e jogando joguinho o dia inteiro, cara. Acorda pra vida aí, larga a mão do seu otário. E pra quem é sério, pra quem tá no mundo da realidade, não debata com esses otários, não dê trela pra esses otários, não refute, porque você nunca vai conseguir. É igualzinho jogar xadrez, você tem que jogar com quem sabe. Não põe quem não sabe no outro lado lá, não, porque além do jogo não acontecer, você nunca vai ganhar, você só tem a perder. E tá tirando o povo, botando no seu nível, puxando do buraco. Faz isso não. Eu já cometi esse erro e falo pra vocês aí que isso é uma mancha que você carrega que nem criolina limpa, nem álcool de posto. Porque os sujos, os pequenos, os fudidos, eles sugam do seu sangue, eles vão viver do seu sangue pro resto da vida, cara. Beleza? Fica essa dica aí pra vocês aí. Não debata ficção. Eu não debato ficção. Beleza? Falou.